Ascensão e queda dos Cavaleiros Templários. 200 anos. Foi o tempo que levou para 9 cavaleiros pobres se tornarem mais poderosos que reis e serem destruídos em uma única noite de traição. Esta é a história real dos Templários. Uma história de fé, sangue, ouro e segredos que mudaram o mundo para sempre. Mas antes de começar, me diz nos comentários, que horas são aí? Tá assistindo de manhã, de tarde ou de madrugada? E se inscreve no canal, porque essa história tem reviravoltas que você nunca ouviu antes. Agora, prepare-se, porque esta jornada atravessa 2 séculos de glória e tragédia. Jerusalém, 1119. 20 anos haviam se passado desde que os cruzados conquistaram a Cidade Santa. Peregrinos cristãos vinham de toda a Europa para visitar os lugares onde Cristo caminhou. Mas as estradas eram mortais. Bandidos, salteadores, guerreiros sarracenos, centenas morriam a cada ano. Foi quando um cavaleiro francês chamado Hugues de Payens reuniu 8 companheiros. Todos eram nobres, todos eram guerreiros experientes, todos haviam deixado tudo para trás. E fizeram um juramento impossível: proteger todos os peregrinos que viessem à Terra Santa. 9 homens. Contra um continente hostil. O rei Balduíno II de Jerusalém ficou impressionado. Ofereceu-lhes abrigo no próprio Monte do Templo, sobre as ruínas do antigo Templo de Salomão. Ali, naquele lugar sagrado, eles dormiram em estábulos. Comiam pão duro. Não tinham armaduras. Eram tão pobres que 2 cavaleiros tinham que compartilhar um único cavalo. Por isso o selo deles mostrava 2 cavaleiros em um cavalo, um símbolo de sua pobreza e de sua irmandade. Mas havia algo estranho. Nos primeiros 9 anos, eles não protegeram um único peregrino. Não houve missões. Não houve resgates. Não houve batalhas. Então o que faziam? Eles escavavam, dia e noite, nas profundezas sob o monte do templo, procurando algo. Algo que mudaria tudo. O que está enterrado sob o monte do templo? Essa pergunta obcecava os templários. E eles tinham razões para crer que algo estava lá. O Templo de Salomão, construído 3.000 anos atrás, foi o edifício mais sagrado do judaísmo. Lá estava guardada a Arca da Aliança, os textos sagrados, tesouros incalculáveis. Em 586 a.C., quando os babilônios destruíram o templo, dizem que sacerdotes esconderam os tesouros mais sagrados nas câmaras secretas sob o monte. E os templários sabiam disso. Durante 9 anos, eles escavaram. Encontraram túneis antigos, câmaras secretas, passagens que ninguém havia visto em 1000 anos. E então, encontraram algo. Em 1128, Hugues de Payens e alguns cavaleiros voltaram à Europa. Mas não voltaram como homens pobres. Eles foram diretamente ao Concílio de Troyes encontrar o Papa Honório II e Bernardo de Claraval, o homem mais poderoso da Igreja. O que aconteceu naquela reunião privada é um dos maiores mistérios da história. O que sabemos é isto: o Papa não apenas aprovou a Ordem dos Templários. Ele a colocou acima de todas as leis, acima de reis, acima de bispos, acima de qualquer autoridade terrena. Os templários agora respondiam apenas ao Papa. Não pagavam impostos. Não podiam ser julgados por nenhuma corte. Tinham permissão para ter suas próprias igrejas, cemitérios, sacerdotes. Eram um estado independente dentro de todos os estados cristãos. O que eles mostraram ao Papa? Historiadores debatem até hoje. Alguns dizem a Arca da Aliança. Outros dizem pergaminhos contendo segredos perdidos da história judaica. Alguns afirmam documentos que questionavam os próprios fundamentos da Igreja. E há quem acredite mapas de terras desconhecidas e tesouros imensuráveis. Seja o que for, deu-lhes poder absoluto. Com a bênção papal, os templários explodiram em crescimento. Em 1129, eram 9 cavaleiros pobres. Em 1150, eram 1000. Em 1200, eram 10.000. Em 1250, eram 20.000 membros em toda a Europa e Oriente Médio. Mas não eram apenas cavaleiros. A estrutura era assim. Cavaleiros, 10% da ordem. Apenas nobres. Usavam manto branco com cruz vermelha. Os guerreiros de elite. Sargentos, 20%. Homens comuns que lutavam.
Usavam manto marrom ou preto. Capelães. Sacerdotes que cuidavam das necessidades espirituais. Servos e trabalhadores. 70%. Fazendeiros, artesãos, marinheiros, construtores. E as doações vinham de toda parte. Um nobre francês morrendo deixava sua propriedade para os templários. Um rei espanhol doava um castelo inteiro. Uma viúva rica doava suas terras. Comerciantes deixavam fortunas em testamento. Por quê? Porque os templários prometiam algo que ninguém mais podia: rezar pela alma do doador para sempre. Missas eternas. Proteção espiritual. E o povo acreditava. Em 50 anos, os templários possuíam castelos e fortalezas em França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Alemanha, Itália, fazendas e vinhedos que produziam vinho, trigo, lã, moinhos e forjas que geravam riqueza constante, portos no Mediterrâneo, navios mercantes e de guerra, propriedades em Jerusalém, Acre, Antioquia. Mas o verdadeiro golpe de gênio ainda estava por vir, algo que os tornaria mais ricos que qualquer rei da Europa. Os templários inventaram o sistema bancário moderno. E isso mudou o mundo. Funciona assim. Um nobre francês quer ir em cruzada. Precisa levar 10.000 moedas de ouro. Mas viajar com esse ouro é suicídio. Piratas no Mediterrâneo, bandidos nas estradas, ladrões nos portos. Então ele vai até uma fortaleza templária em Paris. Deposita as 10.000 moedas de ouro. Recebe um pergaminho com um código criptografado secreto. Viaja leve, apenas com o pergaminho. Chega em Jerusalém semanas depois. Vai até a fortaleza templária lá. Mostra o pergaminho. Recebe 10.000 moedas de ouro, menos uma taxa de 2%. O primeiro cheque bancário da história. Mas eles não pararam aí. Os templários ofereciam empréstimos. Reis precisando financiar guerras tomavam empréstimos dos templários, com juros. Custódia de valores. Nobres guardavam suas joias e documentos nas fortalezas templarias, mais seguras que qualquer castelo. Transferências internacionais. Mercadores podiam mover dinheiro de Londres a Jerusalém sem riscos. Gestão de propriedades. Se você ia em cruzada, os templários gerenciavam suas terras enquanto você estava fora. Pagamento de resgates. Se você fosse capturado, os templários negociavam e pagavam seu resgate. Em 1200, os templários eram o banco mais poderoso e confiável do mundo. O rei da França guardava o tesouro real numa fortaleza templária em Paris. O rei da Inglaterra devia aos templários o equivalente a 3 anos de receita do reino. O próprio Papa Inocêncio III usava os templários para transferir fundos pela Europa. Eles tinham desenvolvido um sistema de contabilidade tão avançado que levaria 400 anos para a Europa alcançá-los novamente. E tudo isso era controlado de uma única fortaleza, o Templo de Paris, o centro nervoso do império financeiro templário. Mas havia algo que os tornava ainda mais especiais. Eles não eram apenas banqueiros. Eram os guerreiros mais mortais do mundo medieval. Um cavaleiro templário levava 10 anos para ser totalmente treinado. Começava aos 12 anos como pajem. Aprendia a cuidar de cavalos, armas, armaduras. Aos 15, tornava-se escudeiro. Aprendia combate, espada, lança, machado, maça, arco. Aos 18, se fosse nobre e aprovado, tornava-se cavaleiro templário. E então começava o verdadeiro treinamento. Todos os dias, 4 horas de combate a cavalo, 2 horas de combate a pé, 1 hora de estratégia militar, 3 horas de orações. Eles tinham uma regra, 686 artigos que governavam cada aspecto de suas vidas. Proibido recuar em batalha, mesmo se outro não bere 3 para um proibido pedir misericórdia ou rendição, lutar até a morte ou vitória, nunca abandonar um irmão ferido, nunca resgatar a si mesmo se capturado, pobreza individual absoluta. Mas a ordem era rica, celibato total, obediência cega ao mestre. E em combate, eles eram aterrorizantes. Batalha de Monte Zarde, 1177. Salah ad-Din, Saladino, o maior general muçulmano, invade o reino de Jerusalém com 26.000 guerreiros. O reino tem apenas 3.500 soldados mal equipados. Balduíno IV,
O rei leproso de apenas 16 anos convoca os templários. Respondem 500 cavaleiros. Os números são suicidas. 4.000 cristãos contra 26.000 muçulmanos. Mas Balduíno decide atacar. Os templários formam a ponta da lança. Quando carregam, é como um trovão de aço. Lancas baixadas, mantos brancos flamejando, gritando non nobis domine. Eles rompem o centro do exército de Saladino. Causam pânico, confusão. A batalha vira massacre do lado muçulmano. Saladino perde 90% de seu exército. Escapa por pouco. 500 templários e 3.500 soldados derrotaram 26.000. Batalha de Hattin, 1187. Mas nem sempre venciam. Saladino armou uma emboscada perfeita. 20.000 muçulmanos cercaram 20.000 cruzados no deserto. Sem água, sob sol escaldante. Flechas chovendo de todos os lados. Os templários lutaram até o último homem. 230 cavaleiros templários foram capturados. Saladino ofereceu-lhes a vida se renunciassem sua fé. Todos os 230 recusaram. Foram decapitados, um por um. Isso era um templário. Morte antes da desonra. No ano 1250, os templários estavam no absoluto auge de seu poder. Possuíam 870 castelos e fortalezas espalhados por toda a Europa e Oriente Médio. A maior fortaleza deles, Crac des Chevaliers, na Síria, muralhas de 10 metros de espessura, podia abrigar 2.000 homens. Resistiu a 12 cercos. Tinha seu próprio aqueduto, celeiros, capela. Hospital. Era considerada inexpugnável. Uma frota naval de mais de 50 navios. Galeras de guerra que protegiam peregrinos. Navios mercantes que transportavam especiarias, seda, ouro. Patrulhavam o Mediterrâneo inteiro. Tinham o próprio porto em La Rochelle, França. Fazendas e propriedades rurais. Produziam vinho. Os vinhos templários eram famosos. Criavam cavalos, os melhores cavalos de guerra da Europa. Cultivavam trigo, olivas, uvas. Extraíam sal, ferro, prata. Presença em todas as grandes cidades. Paris, o Temple, centro financeiro. Londres, Temple Church, ainda existe hoje. Lisboa, fortalezas que mais tarde se tornariam a Ordem de Cristo. Toledo, Aragão, Provença, Jerusalém, Acre. Estimativa de riqueza total, equivalente a 70 bilhões de dólares em valores atuais, mais rico que os reinos da França, Inglaterra e Espanha juntos. Influência política. Conselheiros de reis, negociadores em tratados, guardiões de herdeiros reais, árbitros em disputas entre reinos. Eles eram, literalmente, um superestado dentro da cristandade. Mas havia uma rachadura na fundação. Uma rachadura que crescia a cada ano. Em 1291, algo aconteceu que mudaria tudo. Acre, a última grande fortaleza cristã na Terra Santa. Por 200 anos, os cruzados haviam segurado partes da região. Mas gradualmente, castelo por castelo, cidade por cidade, os muçulmanos reconquistavam. Em 1291, o sultão mameluco Al-Ashraf Khalil decidiu acabar com a presença cristã de uma vez por todas. Ele reuniu o maior exército já visto nas cruzadas. 200.000 soldados, 100 catapultas gigantes que lançavam pedras de 100 kg, máquinas de cerco que lançavam fogo grego, navios bloqueando o porto. Dentro de Acre, 15.000 defensores, cavaleiros templários, hospitalários, teutônicos, milícias de comerciantes civis desesperados. O cerco começou em abril. As catapultas bombardearam dia e noite. As muralhas tremeram. Prédios desabaram. O grão-mestre dos templários, Guilherme de Beaujeu, liderava a defesa. Ele sabia que era o fim. Em 18 de maio, as muralhas foram rompidas. Guilherme liderou uma carga desesperada para fechar a brecha. Lutou como um leão. Mas uma flecha sarracena o atingiu sob a axila, onde a armadura não protegia. Ele caiu. Seus cavaleiros o carregaram de volta, mas ele já estava morrendo. Suas últimas palavras: não posso mais. Estou morto. Vejo a cruz. O massacre começou. Por 3 dias, os mamelucos mataram tudo o que se movia. Homens, mulheres, crianças. Escravizaram milhares.
Queimaram a cidade até os alicerces. Os templários se refugiaram em sua fortaleza final, uma torre massiva perto do mar. Lutaram por mais 10 dias. Quando a torre finalmente caiu, não sobrou nenhum templário vivo para contar a história. A Era das Cruzadas havia terminado. Os templários sobreviventes voltaram para a Europa, para suas fortalezas em Chipre, França, Espanha. Mas agora havia um problema terrível. Eles tinham sido criados para proteger a Terra Santa. A Terra Santa estava perdida. Qual era o propósito deles agora? E pior, eles eram imensamente ricos, imensamente poderosos, e agora não tinham uma guerra santa para justificar sua existência. Isso os tornava perigosos. E havia um homem que percebia isso muito bem. Um homem que os devia uma fortuna. O rei Filipe IV da França. Filipe IV, chamado de Filipe, o Belo, era alto, bonito e completamente sem escrúpulos. Ele tinha um problema massivo, estava falido. Guerras contra a Inglaterra haviam drenado o tesouro real. Ele havia de base da moeda, misturando prata com metais baratos, causando inflação desastrosa. O povo o odiava, e ele devia aos templários uma fortuna impossível de pagar. Pior, o tesouro real da França estava guardado no Templo de Paris. Os templários controlavam as finanças do reino. Filipe olhou para a ordem e viu a solução para todos seus problemas. Se ele destruísse os templários, as dívidas desapareceriam, e ele poderia confiscar todas as suas propriedades. Mas havia um problema. Os templários respondiam apenas ao Papa. Nenhum rei podia tocá-los. Então Filipe decidiu criar um Papa que obedecesse a ele. Em 1305, através de manipulação política brutal, Filipe conseguiu eleger Bertrand de Gothi como Papa Clemente V, um francês fraco que Filipe controlava completamente. Agora Filipe tinha o Papa no bolso, mas ainda precisava de uma justificativa para atacar os templários. Precisava de acusações tão horríveis que o público apoiaria sua destruição. Filipe colocou seus espiões para trabalhar. Durante 2 anos, infiltraram a ordem. Procuraram por escândalos, por heresias, por qualquer coisa que pudesse ser usada. E então, começaram a inventar. As acusações que Filipe preparou eram monstruosas. Cuspir na cruz durante rituais secretos de iniciação, adorar um ídolo pagão chamado Baphomet, negar Cristo, rituais homossexuais obrigatórios, conspiração para entregar a Terra Santa aos muçulmanos, fazer pactos com demônios. A maioria era completamente inventada, mas algumas acusações tinham um grão de verdade distorcida. Os templários tinham rituais secretos de iniciação, como toda a ordem militar. Tinham conhecimentos de outras religiões, por viverem no Oriente Médio. Tinham sido vistos negociando com muçulmanos, para resgates e tratados. Filipe pegou esses fatos e os transformou em heresias monstruosas. Em setembro de 1307, ele enviou ordens secretas lacradas para todos os senechals, governadores, da França. As ordens deveriam ser abertas simultaneamente, na manhã de 13 de outubro. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. A data que se tornaria sinônimo de azar. A data que destruiria a ordem mais poderosa da Europa em uma única manhã. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Madrugada. Em toda a França, simultaneamente, soldados do rei cercaram todas as fortalezas, casas e propriedades templárias. Às 6 da manhã, eles atacaram. Quebraram portas. Invadiram dormitórios. Arrastaram cavaleiros templários de suas camas. No Templo de Paris, o grão-mestre Jacques de Molay foi preso junto com 140 cavaleiros. Em um único dia, mais de 2.000 templários foram capturados em toda a França. E o chocante, quase nenhum resistiu. Por quê? Porque sua regra proibia templários de levantar armas contra cristãos. E os soldados do rei eram cristãos. Então eles se deixaram ser presos, acreditando que era um mal-entendido, que o rei ou o papa os libertaria quando a verdade fosse conhecida. Eles estavam terrivelmente enganados. Os templários foram levados para masmorras. E então começou a tortura. Filipe precisava de confissões. E obteria confissões de qualquer jeito. Os métodos eram diabólicos.
Estrapado. Amarravam os braços do prisioneiro atrás das costas, içavam por uma corda, deixavam cair. Deslocavam os ombros. A roda. Quebravam ossos das pernas com uma roda de ferro. Tortura de fogo. Colocavam os pés do prisioneiro sobre brasas até a carne queimar. Privação de sono. Mantinham acordados por dias até perderem a sanidade. Estante de tortura. Esticavam o corpo até articulações deslocarem. Sob tortura extrema. Alguns templários confessaram qualquer coisa que os torturadores queriam ouvir. Cuspiram na cruz. Sim, sim, cuspimos. Adoraram Baphomet. Sim, adoramos. Negaram Cristo. Sim, negamos tudo. Mas algo extraordinário aconteceu. Quando levados a julgamentos públicos, muitos retiraram suas confissões. Ponsar de Giz, um cavaleiro, declarou perante a corte: confessei sob tortura. Disseram que arrancariam meus dentes, um por um, se não confessasse. Mas juro por Deus Todo-Poderoso, nunca fizemos nada do que fomos acusados. Morrerei proclamando nossa inocência. Ele foi queimado vivo no dia seguinte. Geoffrey de Charnay, preceptor da Normandia, disse: confessaria que matei Deus se me torturassem o suficiente. Mas não matarei minha alma com mentiras. Somos inocentes. Ele também foi queimado. Dezenas fizeram o mesmo. Retiraram confissões forçadas. Enfrentaram a morte ao invés de mentir. Jacques de Molay, o grão-mestre, foi mantido preso por 7 anos. 7 anos de tortura intermitente, de humilhação, esperando o fim. Filipe queria quebrá-lo publicamente. Fazer o líder dos templários confessar suas heresias perante todo o mundo cristão. E em 18 de março de 1314, Filipe finalmente conseguiu o que queria: um julgamento público. No coração de Paris, na Ilha de la Cité, Jacques de Molay seria queimado. Mas o que aconteceu naquele dia chocaria toda a Europa. 18 de março de 1314. Paris. Uma plataforma foi erguida na Ilha de la Cité, em frente a Notre-Dame. Milhares se aglomeraram para ver. Jacques de Molay foi trazido. Tinha quase 70 anos. 7 anos de prisão e tortura o haviam curvado. Mas quando o amarraram ao poste, algo mudou. Ele ergueu a cabeça. Seus olhos, que haviam visto Jerusalém e Acre, que haviam testemunhado glória e tragédia, brilharam uma última vez. O carrasco se aproximou com a tocha. A multidão ficou em silêncio. E então Jacques de Molay falou. Sua voz, fraca mas clara, ecoou pela praça. Deus sabe quem está errado e quem pecou. Logo cairá a desgraça sobre aqueles que nos condenaram injustamente. Ele virou-se para onde o rei Filipe observava, da varanda real. Papa Clemente. Rei Filipe, eu vos convoco perante o tribunal de Deus. Você, Clemente, dentro de 40 dias. Você, Filipe, dentro de 1 ano. Ambos responderão por seus crimes diante do juiz eterno. A multidão ofegou. O rei empalideceu. O papa, que assistia de longe, tremeu. E então as chamas o consumiram. Jacques de Molay morreu como havia vivido, sem medo, sem súplicas, apenas com fé. A maldição se cumpre. 33 dias depois, exatamente 33 dias, o Papa Clemente V morreu. Oficialmente, de disenteria. Mas todos sussurravam sobre a maldição. 8 meses e 17 dias depois, o rei Filipe IV sofreu um acidente de caça. Caiu do cavalo. 1 mês depois, estava morto. Com apenas 46 anos. A maldição havia se cumprido. Mas não terminou aí. Os 3 filhos de Filipe, Luís X, Filipe V e Carlos IV, todos morreram sem deixar herdeiros homens. A dinastia dos Capetos, que governara a França por 341 anos, acabou. Isso levou à Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. 116 anos de conflito sangrento. Milhões de mortos. Tudo começou com a destruição dos Templários. O legado. A Ordem dos Templários foi oficialmente dissolvida pelo Papa em 1312. Mas sua história não acabou. Em Portugal, os Templários se tornaram a Ordem de Cristo. Financiaram as grandes navegações. Financiaram Vasco da Gama.
Cristóvão Colombo usou mapas templários. Na Escócia, cavaleiros templários fugitivos lutaram ao lado de Robert de Bruce na Batalha de Bannockburn em 1314, garantindo a independência escocesa. Na Suíça, templários refugiados se estabeleceram. Alguns historiadores acreditam que sua expertise bancária ajudou a criar o sistema bancário suíço. Seus segredos. Os 18 navios que partiram de La Rochelle na noite das prisões nunca foram encontrados. O tesouro templário nunca foi recuperado. Os documentos que encontraram sob o Templo de Salomão desapareceram. Sua influência moderna. A maçonaria moderna afirma descendência espiritual dos templários. Ordens cavalheirescas ainda usam seus símbolos. Teorias sobre eles inspiram filmes, livros, lendas, Indiana Jones, Assassin's Creed, Código da Vinci. A verdade final. Foram os templários perfeitos? Não. Eram homens. Cometeram erros. Ficaram arrogantes com o poder. Mas foram heróis. Sim. Defenderam peregrinos. Lutaram contra impossibilidades. Morreram com honra. Foram traidores, hereges? Não. As acusações eram falsas. Inventadas por um rei ganancioso. E sua maior heresia não era adorar ídolos ou negar Cristo. Era serem ricos e poderosos demais para o rei tolerar. 200 anos. De 9 cavaleiros pobres a império multinacional. De protetores de peregrinos a banqueiros de reis. De heróis santos a hereges queimados. Esta foi a jornada dos cavaleiros templários. E seus segredos, seus verdadeiros segredos, ainda estão por aí, esperando. Em fortalezas esquecidas. Em ilhas remotas. Em câmaras seladas sob templos antigos. Então me diz, você acredita que o tesouro templário ainda existe? Que seus documentos secretos estão escondidos em algum lugar? Comenta aí. E se inscreve no canal porque vou fazer uma série inteira sobre os mistérios não resolvidos dos templários. Na próxima, vou te levar a Oak Island, no Canadá. Uma ilha onde há 200 anos pessoas escavam procurando o tesouro templário. E há as evidências. As evidências são perturbadoras. Nono bis. Domine. Nono bis. Sed nomini tuo da gloriam. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso.